Oi, bom dia, gente. Tudo bem? Para quem não viu o segundo vídeo lá da disciplina e não me conhece, meu nome é Guilherme, eu sou estudante de Ciências Naturais da UNB e você é um dos estagiários que vai estar com vocês aí nas próximas aulas. Hoje a gente vai continuar aí o conteúdo que o professor Felipe começou, de matéria e energia. Vocês já viram aí nas últimas aulas o que são elétrons, o que é eletricidade, o que é energia elétrica. E hoje a gente vai falar sobre circuitos elétricos, vai abordar um pouco também do que é corrente elétrica. E nas próximas duas aulas a gente vai ver tipos de circuito elétrico, beleza? Então vamos lá. Então, gente, antes da gente começar a falar em circuito elétrico, o que é um circuito elétrico, a gente precisa entender primeiro o que é um circuito. Você já deve ter ouvido falar em circuito alguma vez, né? Então, por exemplo, essa imagem aqui, um circuito de corrida de carrinho. O que ela representa? Ela é uma pista fechada, porque ela não tem começo nem fim, por onde os carrinhos vão passar. Então, os carrinhos, eles vão sempre andar aqui dentro da pista, não vão sair da pista nunca. E vão fazer esse percurso, certo? Então, um circuito, ele é uma linha fechada que delimita a passagem ou o caminho, o percurso de alguma coisa. Então, em um circuito de carrinhos, um circuito de corrida, ela é uma linha fechada que delimita a passagem dos carrinhos pela pista, certo? Vocês também já devem saber que a eletricidade se movimenta. A eletricidade, ela sai lá da geração da usina hidrelétrica, da usina eólica, da usina atômica, passa por fios de alta tensão, por milhares e milhares de quilômetros, chega no poste da sua rua e de lá ele é distribuído para as casas. Quando ele chega na casa, ele vai para o quadro de luz da sua casa, aquele que a SEB passa medindo, e desse quadro de luz ele é distribuído para a tomada, para a lâmpada, da tomada ele vai para o seu celular, para a sua geladeira, para a sua TV. Só que como essa energia ela se movimenta e por quê? Bom, vamos ver esse circuito simples aqui, ó. Aqui a gente tem uma lâmpada ligada em uma pilha por fios de cobre. Como que essa energia que está aqui na pilha chega até essa lâmpada? Como que ela se movimenta? Bom, primeiro a gente tem que saber que aqui a pilha tem uma diferença de potencial elétrico. O que é uma diferença de potencial elétrico? Aqui a gente tem um polo positivo e um polo negativo. Eles têm cargas diferentes. Por quê? Aqui no polo positivo tem mais prótons, que são as partículas carregadas positivamente do átomo. Vocês lembram disso? E aqui no polo negativo a gente tem mais elétrons, que são as partículas carregadas negativamente do átomo. Certo? Então o que acontece? Quando a gente fecha esse circuito, a tendência é que essas cargas se atraiam. Beleza? E aí tem outro detalhe. Esse fio de cobre, ele é um material condutor. O que é um material condutor? O material condutor é um material que possui elétrons livres. O que são elétrons livres? São elétrons que, quando eles recebem energia, eles pulam para uma camada mais externa do átomo. Vocês lembram que o elétron fica na eletrosfera, ele tem camadas, uma camada mais perto do núcleo, outra por fora, outra por fora, outra por fora. Então, os elétrons livres, quando eles recebem energia, eles pulam para a camada mais externa. Nesse caso dos materiais condutores, os elétrons livres já estão na camada mais externa do átomo deles. Então, o que eles fazem? Eles pulam para fora do átomo. Em vez de pular de camada, eles pulam para fora do átomo. Então, quando a gente fecha esse circuito, esses elétrons livres eles começam a se movimentar no sentido do polo negativo para o polo positivo, porque as cargas estão se atraindo. E esse movimento ordenado dos elétrons a gente chama de corrente elétrica. Dentro da corrente elétrica existem duas definições diferentes. Primeiro é a corrente elétrica real, que nada mais é do que esse movimento que o átomo faz, que o elétron faz, em sentido negativo para positivo, beleza?
corrente real, o sentido real dos elétrons, do polo negativo para o positivo. Porém, os estudiosos físicos convencionaram, para fins de estudo sobre corrente elétrica, que a definição de corrente usada para estudos de corrente elétrica seria a corrente convencional. O que é? Eles definiram que o sentido da corrente elétrica convencional ia ser ao contrário da corrente elétrica real. Então, se a corrente elétrica real é o movimento ordenado dos elétrons partindo do polo negativo para o positivo, da convencional é o movimento do polo positivo em direção ao negativo, beleza? Corrente elétrica real é o movimento real dos elétrons. Corrente convencional é o contrário, do positivo para o negativo, beleza? Tá, mas aqui o nosso circuitozinho é bem simples, né? A gente tem aqui uma pilha, que é uma fonte de energia. Ela tem uma quantidade de energia que é medida em volts. No nosso caso aqui, 1,5 volts. Uma pilha normal. Nós temos condutores, que no nosso caso é um fio de cobre. Ele é um condutor por quê? Porque ele transmite energia. Por quê? Porque ele tem elétrons livres. Se a gente pegar aqui e colocar uma borracha, aqui uma borracha, tá vendo que os elétrons não se movimentam? Por quê? Porque a borracha não é um material condutor, ela não tem elétrons livres, ela é um isolante, beleza? E a gente tem aqui uma lâmpada, que é um receptor de energia. O que o receptor de energia faz? Ele pega essa corrente elétrica, essa energia elétrica, e transforma em outro tipo de energia. Nesse caso, a lâmpada ela pega a energia elétrica e transforma em energia luminosa. Mas veja bem, no caso do seu liquidificador, ou ventilador, ou uma batedeira, ela pega essa energia elétrica e transforma em energia de movimento. Por quê? Porque o receptor do seu ventilador ou da sua batedeira, do seu liquidificador, é outro tipo de receptor elétrico. Ele é um motor elétrico. Outra coisa, o seu chuveiro, ele pega energia elétrica e transforma em energia térmica. Ele esquenta a água. Por quê? Porque o chuveiro ele tem outro tipo de receptor elétrico que se chama resistor, ou resistência elétrica. Beleza? Então, um circuito ele é formado basicamente por uma fonte de energia, um condutor e um receptor elétrico. Um circuito simples. Mas você deve estar pensando, pô, mas todo circuito não é tão simples assim. Esse, por exemplo, a gente não consegue apagar a lâmpada. Para a gente apagar a lâmpada, a gente teria que cortar o fio, certo? Na sua casa não é assim, por exemplo. Você pode apagar e acender a lâmpada na hora que você quiser. Por quê? Porque conforme a gente foi dominando a eletricidade, foram surgindo novas demandas, certo? Por exemplo, apagar e acender a lâmpada quando você quiser. Criar mecanismos para que os aparelhos eletrônicos não queimem. Criar mecanismos de segurança para a sua casa, para não ocorrer incêndios, por exemplo, causados pela sobrecarga da corrente do circuito elétrico da sua casa. Então, no caso da lâmpada, por exemplo, a gente criou um novo componente para o circuito, que é o interruptor. O interruptor, esse cara aqui, ele funciona como uma chave, liga e desliga. Quando a gente abre o interruptor, abre o circuito. Tá vendo que a corrente ela não está fluindo mais? Ó. Ela é interrompida aqui. Então, os elétrons livres que estão se movimentando aqui pelo nosso condutor, eles não conseguem passar. Esse é um interruptor. Beleza? Um componente de segurança muito usado em aparelhos eletrônicos, por exemplo. O fusível. Esse cara aqui. Ele é uma cápsulazinha de vidro, tá vendo? Que tem metais na ponta para dar contato com o fio. E dentro
ele tem um fiozinho bem fino, bem mais fino, tá vendo? O que é um fusível? Esse fiozinho que tem dentro, ele suporta até uma quantidade determinada de corrente elétrica. Caso nossa fonte libere muita energia, o que esse fio vai fazer? Ele vai se romper. E aí ele vai funcionar como um interruptor, com a diferença que o fusível você não liga e desliga quando você quer, né? Uma vez que ele queimou, ó, aumenta aqui a tensão, ele rompe, tá vendo? Aí ele interrompe a passagem do fluxo da corrente e aí ele tem que ser trocado. Ele é bastante usado em aparelhos eletroeletrônicos, tá? Agora, por fim, outro dispositivo de segurança, dispositivo elétrico muito importante para a nossa casa são os disjuntores. Você já deve ter passado pela experiência de estar tomando um banho muito quente no chuveiro e aí de repente a sua casa apaga inteira. Apaga a lâmpada, o chuveiro fica frio. Por que acontece isso? Porque o disjuntor ele também funciona como um interruptor, só que ele funciona automaticamente. O que acontece? Quando você vai lá e liga o seu chuveiro muito quente, a sua geladeira está ligada ao mesmo tempo. Tem alguma pessoa na sua casa passando roupa ao mesmo tempo. Todos esses aparelhos ligados ao mesmo tempo, eles demandam muita energia, certo? Então, tá passando muita corrente pelo seu fio. O que pode acontecer? O seu fio pode esquentar a ponto de pegar fogo. Se você reparar aqui, ó, esse aqui é o meu disjuntor, tá? Ele tá meio queimado aqui. Por quê? Porque aconteceu isso comigo esses dias. O fio simplesmente pegou fogo. E aí, o que o disjuntor faz? Ele percebe que está tendo um curto-circuito no seu fio e ele cai. Ele desliga sozinho. Então ele interrompe a passagem da corrente elétrica na sua casa inteira. Justamente para sua casa não pegar fogo inteira também, né? Beleza? Então a gente viu aí que um circuito elétrico é um caminho que delimita a passagem da corrente elétrica. Beleza? Corrente elétrica é o quê? É o fluxo ordenado das cargas dentro de um circuito. A corrente real, o movimento dos elétrons, partindo do polo negativo para positivo. A corrente convencional, ao contrário, partindo do polo positivo para o negativo. Viu também que um circuito simples ele é formado por basicamente 3 componentes. Uma fonte de voltagem, um condutor elétrico e um receptor elétrico. A gente viu também que existem outros componentes muito mais complexos de circuitos muito mais complexos. Existem, por exemplo, interruptores, fusíveis, disjuntores, tem resistores, tem várias outras coisas, beleza? Mas na aula de hoje era isso. Vocês têm que entender o que é um circuito elétrico e quais são os principais componentes dele, beleza? Na próxima aula, nas próximas aulas, a gente vai ver que existem diferenças entre os tipos de circuito elétrico. A gente vai ver um circuito em série e um circuito em paralelo, beleza? Então, até a próxima aula e a gente se vê.